os indicadores econômicos que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Nesse gráfico eu estou trazendo quanto tem de floresta remanescente, quanto ainda tem de floresta, e o valor comercializado de produtos florestais. Como é que a gente está vendo aqui quem tem ali Feliz Natal, que tem maior percentual de floresta, quase 80%, que tem um valor menor de produção florestal? E por que esse pico lá em cima, em alta floresta, que não tem tanta área conservada, ele é maior em alta floresta? Por quê? O que acontece nesses municípios? Quando você cruza esses dados, o valor comercializado de floresta com quanto sobrou de floresta, a gente vai começar a questionar por que Peixoto de Azevedo tem tanta floresta, ali a segunda barrinha ali, e não tem produção florestal. O que acontece lá? Não tem árvore mais. Tem terra indígena, tem unidade de conservação. O que está acontecendo nesses territórios que impede de ter uma receita florestal robusta? O Brasil é um país florestal, por natureza, por natureza. A gente tem uma vocação florestal imensa. Nós estamos num momento de transição global, de valoração de ativos naturais, e que o Brasil tem uma capacidade financeira de atrair recursos financeiros imensa. E nós não podemos negligenciar isso. Passa também por utilizar a floresta de modo sustentável. Plano de manejo florestal sustentável. A árvore que você corta, ela nasce, você tem governança sobre esse plano. Ninguém entra numa área que é uma fazenda particular e corta as árvores ou colhe a soja sem que seja penalizado por isso. O proprietário não deixa. Nós temos que começar a entender o Brasil como florestal e colher essas árvores de modo sustentável. A conservação pelo uso. Replantar áreas para que a gente possa utilizar, já utilizando crédito de carbono, e aqui eu já estou saindo do assunto. Vamos voltar para cá. Mas percebe que o que acontece em cada município que não tem receita florestal? Por quê? Os indicadores, você consegue fazer esse tipo de pergunta e analisar o que está sendo colocado aqui. O outro ponto aqui é uma avaliação de quantos por cento de remanescente florestal, os vermelhinhos têm menos, os verdinhos têm mais, e em relação à área plantada. Então, veja ali, Santa Maria das Barreiras desmatou quase 80% do território, mas tem uma área plantada pequena, né? Bem pequena. Semelhante aí a, nem sei o que. Brasil Novo não tem nenhuma área, assim, nenhuma área não, mas uma área insignificante plantada. Amarante do Maranhão também. Querência tem uma área plantada grande, mas ainda tem floresta. O que está acontecendo? Esses picos ali em Novo Ubiratã, Querência, Brasnorte, Feliz Natal, o que isso implica? Isso quer dizer que há uma pressão sobre a área plantada sobre a floresta? E o que a gente explica então? Aqueles outros municípios do começo ali, ó, os 4, 5 primeiros, tem uma área plantada pequena e desmataram tudo. Tem pecuária ali, abandonaram as áreas estão degradadas. O que está acontecendo? Então a máxima de que desmatou-se para plantar e produzir alimento, ela já não existe mais com essa relação tão concreta, certo? A gente passa a questionar isso. É isso que eu quero provocar. Eu não quero provocar aqui uma defesa ambiental, uma defesa de pecuária, defesa de agricultura. Não. A gente precisa questionar o que está acontecendo. Que cada um venha para a mesa com o seu dado dizendo, não inventar ou trazer falácias. Que em 1970 nós chegamos na Amazônia para integrar, para não entregar, blá blá blá. Já era isso, você. Já era. Precisa acabar. A gente está em 2024. Não dá. Olha os gráficos, olha os dados. Eu não estou falando de desmatamento que aconteceu há 1.500 anos atrás, não. Estou falando de desmatamento acontecendo agora. Estou falando de problemas ambientais, mudança climática acontecendo agora. A gente tem que olhar para isso neste momento. E cada um tem sim a sua legitimidade de trazer à mesa, de modo sério, não para defender o seu setor, mas para como é que a gente passa a integrar isso e valorizar a produção sustentável. Esse é o principal. Aqui, eu vou entrar num assunto delicado neste momento, que é a moratória da soja. Tem gente dizendo que é a favor, que é contra. A Biov já se manifestou que essa lei do Mato Grosso está entrando em vigor, que foi sancionada pelo governador, ela vai trazer impactos negativos para a produção brasileira, e eu acredito que sim. Existem acordos internacionais, existe um indicativo de que é um acordo comercial
que embarrera a produção, mas se você quer vender para parceiros que estão preocupados com a questão ambiental, você vai ter que seguir as normas ambientais. Ah, mas o Brasil tem tantos por cento de área produzida, de área vegetada e outros países não têm. Fato. Não questiono isso. Não duvido disso. Inclusive, a gente está vendo aqui que tem dados ali, que tem municípios que têm menos de 65%, outros que têm mais de 65%. Então, quando você começa a olhar isso e olhar para cada município, para cada recorte da propriedade, a gente tem aqui, por exemplo, Santa Carmen, que tem 68,3% da soja plantada em área de desmatamento ilegal. Como é que a gente está, a hora que a gente fala que o Brasil tem 65% de área vegetada, você está defendendo isso. A área soja plantada em Santa Carmen, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Feliz Natal, Marcelândia, todos os municípios aqui, você está defendendo que esses municípios que estão plantando soja em área desmatada ilegalmente estão no bolo, e aqui tem outros, tá? Que eu trouxe só acho que 10 aqui no caso, né? Estão no mesmo bolo e todos os outros que estão cumprindo a legislação. Em São Paulo, em Goiás, não dá para fazer colocar tudo no mesmo balaio. Tem que separar. Quem está descumprindo a legislação não pode entrar na defesa do setor do agronegócio. O agronegócio não pode defender esse tipo de prática. Ele precisa separar isso. Precisa entender que isso é ruim para o negócio. Ter variáveis ambientais é necessário para um comércio global e é necessário para que a própria atividade se sustente. E aqui nós estamos olhando que, se a gente isolar alguns municípios, uns estão numa situação muito mais crítica do que outros. Estamos falando de Santa Carmen com 68,3% e de Marcelândia embaixo aqui com 10%. Uma diferença considerável. Então, tem produtores lá em Marcelândia, possivelmente, que não estão produzindo em área desmatada legalmente. Por que não se compra deles? Estão mantendo suas reservas legais? Suas APPs? A gente vai comprar desses que estão 10% dentro? Ou vai defender esses 10% que desmataram ilegalmente, estão produzindo, estão fazendo uma afronta a todo o Estado, a todo cidadão brasileiro? Eu não acho necessário. Realmente não acho necessário. Eu acho que, acredito, e aqui estão os dados demonstrando, que a gente tem condições de trazer uma produção muito mais sustentável, com base em dados e com regularização do que precisa ser feito. Um indicador econômico que é tido como uma política de incentivo, que é o ICMS ecológico. Aqui eu trouxe só dados do Pará, tá? Porque você pode até estimar em qualquer município uma fórmula básica e tal, mas aqui eu já queria trazer quem é que já informa quanto ICMS ecológico é repassado para os municípios. E aí, quando você olha para o Pará, Santa Maria das Barreiras, que tem mais área desmatada, recebeu mais ainda, 11,4 milhões em 10 anos de incentivo. Por quê? Porque não tem uma avaliação dinâmica. Porque não se avalia ano a ano. Porque não se avalia o percentual desmatado. Se ela tivesse, de fato, aplicando isso para revegetar, ela deveria estar com menos área desmatada. Não está. Por outro lado, a gente tem aqui Brasil Novo e Tailândia, os verdinhos ali, Itupiranga talvez, mas Itupiranga está no limite, que poderiam receber, porque estão cumprindo alguns critérios, estão dentro de uma área desmatada abaixo de 50%, ainda tem muita área protegida, dando um desconto, né? Porque a legislação brasileira fala que a Amazônia, 80% da área precisa ser conservada. Conservada, preservada não, conservada. Se aplica plano de manejo, se aplica retirada de madeira, se aplica ecoturismo, se aplicam várias coisas. Não é preservada, tem uma diferença. É uma área conservada, 80%. Volta para cá. Então, alguns, eu fiz um recorte de 50%, não fiz nem 80% não, para não ser exigente demais. Mas se a gente pegar 50%, ainda assim tem municípios que estão recebendo e não deveriam. Por quê? Para quê? O que uma política de incentivo de manter áreas verdes que acaba trazendo desmatamento. Ou que o cara olha bem, se eu preservar, eu não ganho nada. Eu continuo recebendo. Esse incentivo não é cortado. Qual é a frente que vai ser feita, que esforço vai ser feito por esse município para reduzir o desmatamento? Se ele continua recebendo dinheiro.
política de incentivo precisa ser muito bem cuidada. E aqui, olha, não é uma crítica à política de incentivo do, do ICMS ecológico, que inclusive na reforma tributária não está previsto, tá? Precisa ser verificado o que vai substituir isso. Não é uma crítica à política em si, é uma crítica a não ter uma avaliação dinâmica, a não ter uma avaliação acompanhada. Existem estudos que mostram que 1% que entra como ICMS ecológico é aplicado nas secretarias municipais de meio ambiente. Como é que você começa a convergir isso para uma melhoria ambiental de fato? Isso precisa ser estudado, precisa ser já previsto na legislação desde o princípio. E agora muito mais. A gente tem uma reforma tributária entrando em vigor, temos adaptação climática necessária, mitigação climática necessária, além do desmatamento, várias questões que precisam ser colocadas, e daí dá para tirar uma fonte de recurso. É lógico que, pela teoria da não vinculação de despesas que está na Constituição, você não pode taxar um imposto para que ele sirva somente para aquilo. Mas talvez a gente precise rever essa fórmula de repasse de incentivos e essa forma de aplicação dos incentivos repassados para que isso não se perca em atividades que não são tão importantes para o ambiente que envolve todo mundo.